Planejamento patrimonial e sucessório. Por que ele é tão importante? Pouquíssimos brasileiros se planejam em relação a isso. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo, tentar ser o mais breve possível, e eu quero te falar, se você ainda não alcançou sua liberdade financeira, se você tem dependentes, ou se você é empresário, esse vídeo vai ser muito importante para você. Esse planejamento se encaixa em qualquer uma dessas fases da vida, em qualquer um desses estágios, e para cada um vai ter as suas características. Então, planejamento patrimonial e também sucessório. O planejamento patrimonial, ele se encaixa de certa forma no momento em que você está constituindo patrimônio, ou seja, que você está construindo a sua riqueza, e também no momento em que você já está numa fase de usufruto desse capital que você conquistou. Tá? No momento de planejamento de construção de capital, ao qual você ainda não atingiu a sua liberdade financeira, você tem um planejamento que ele é voltado para a sua proteção em vida. Por que eu gosto de dizer isso? Porque meu papel como assessor de investimentos é olhar para esse plano A, ou seja, a maior parte dos meus clientes que eu atendo, eles têm esse objetivo de alcançar a sua liberdade financeira, ter uma tranquilidade, construir alguns imóveis, deixar um patrimônio para os seus filhos, etc. Então, se você está num momento de construção desse patrimônio, você tem que ter uma certeza de que você vai atingir esse seu objetivo. Qual é a questão? Se eu tenho o meu plano A de construção, e eu gosto de utilizar uma métrica muito simples, né? Se a gente vai pegar, meu objetivo é ter uma liberdade financeira para que eu possa me aposentar tendo um custo mensal de R$10.000 por mês. Tá? Só jogar aqui um número. Quero gastar R$10.000 por mês. Ok, R$10.000 por mês. A gente vai pegar uma rentabilidade mensal, líquida e real, ou seja, já descontando o imposto de renda e já descontando o efeito da inflação sobre esse seu patrimônio. Então, só jogar um número aqui hipotético, 0,4% ao mês acima de inflação e acima de imposto de renda. Okay. Tem uma rentabilidade líquida e real de 0,4%, meu objetivo é um custo mensal de 10.000 por mês. Para atingir esse objetivo, eu preciso de um patrimônio de aproximadamente 2,5 milhões. Ok, já tenho aqui meu objetivo, patrimônio de 2,5 milhões. Matheus, ainda estou construindo meu patrimônio, tenho só 1 milhão. E nosso objetivo, então, de investimentos, meu papel como assessor de investimentos, é te ajudar a alcançar esses 2,5 milhões. Mas se algo acontece no meio desse caminho e você tem, por exemplo, uma invalidez, você não consegue mais gerar riqueza, que a gente chama de morte financeira, você não consegue mais construir patrimônio, e agora você só está utilizando esse patrimônio para se manter. Você vai começar a consumir esse patrimônio até o momento que ele chegue a zero. Se ele tender a zero, você vai depender de outras pessoas. Imagino que seu objetivo não seja ser um dependente de outras pessoas e um custo na vida dos seus familiares, seus amigos. Você precisa de um planejamento para que, se algo der errado nesse caminho, isso não atrapalhe o seu objetivo. Para isso, tem duas ferramentas que são muito importantes. A primeira é um seguro de vida, com benefícios em vida, ou seja, você faz um seguro, um planejamento não para morte, mas sim para benefícios em vida. Para se você tiver uma invalidez, você receba um patrimônio. Se você tiver uma doença grave, você receba um patrimônio. Se você ficar internado, você receba, além do seu plano de saúde, que é a segunda ferramenta que eu ia comentar que é muito importante. Se você ficar internado, você tem custos ali que o plano cobre, mas além disso, para que um seguro de vida, se você ficar internado, ele te pague e te gere uma renda mensal, porque você não vai mais estar trabalhando. Se você é autônomo, se você é empresário e você para de trabalhar, você para de receber. Se você não tem uma carteira assinada ali para te garantir isso, você para de receber. Então você precisa dessas duas ferramentas se você está nessa fase de acumulação, tá? Para que você possa ter a certeza de chegar lá. Aí chegou lá, você pode resgatar esse patrimônio, etc. Chegamos lá aos 2,5 milhões. Beleza, já matamos aqui essa parte, se você está na fase de acumulação. Agora, se você tem dependentes, se você tem filhos, esposa, pais dos quais você cuida, você precisa de um planejamento para a sucessão desse patrimônio, que é muito comum aqui no Brasil, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, são casos de colegas, de amigos, que já viram um processo de inventário que levou anos e anos e anos para ser finalizado. Se você tem dependentes e você não faz um planejamento para a sucessão desse seu patrimônio vai ficar travado. Seus bens móveis vão ficar travados, seus bens imóveis vão ficar travados, a sua conta no banco vai ficar travada, tudo isso vai ficar travado e eles não vão ter patrimônio para pagar a sua própria vida. Se você é o gerador da riqueza da família, se você é realmente provedor da família e você vem a faltar, tanto eles vão ficar sem o sustento mensal, como os seus bens vão ficar travados. E aí, sem planejamento patrimonial, eles não vão ter como pagar esse processo de inventário. Qual é o
custo do processo de inventário, Matheus? Algo que pouquíssimas pessoas sabem no Brasil. Um custo de um processo de inventário, ele gira em torno de 15%. Isso ainda é pouco. Se a gente for olhar para alguns outros países, como os Estados Unidos, pode chegar até 40% do patrimônio que está passando pelo processo, né, da pessoa que vem a faltar. Então, se você vem a faltar, aqui no Brasil, atualmente, o custo ele gira em torno de 15%. Que esse custo tá 8%, pode chegar até 8%, né, de custo de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, tá? Então, ITCMD pode chegar até 8%, que é só imposto, e a gente vai ter custo de inventário e custo de advogado também. A média, aí, uns 15%. Então, Matheus, se eu tenho um patrimônio aqui, eu tenho meus imóveis, tenho meu carro, tenho meus investimentos, meu patrimônio, ele tá na casa dos 5 milhões, tá? Eu vou passar pelo processo de sucessão. A sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, eles teriam, nesse caso hipotético de 5 milhões, um custo de aproximadamente 750 mil reais. Aqui eles têm que ter esse recurso, eles têm que ter esse recurso em mãos para pagar, tá? Então, se eles não têm esse recurso, um seguro de vida vem a calhar totalmente, porque eles recebem esse patrimônio, não fica travado em inventário, não paga ITCMD, eles recebem esse patrimônio, tá, de 750 mil ou demais, para quê? Para pagar a sucessão e também para eles se manterem nesse período que você não está ali mais gerando renda e eles não receberam ainda o patrimônio. Então é muito importante, tá, fazer esse seguro para esse planejamento sucessório. E também, da mesma forma, como no outro caso, se você tem uma invalidez, você não gera mais renda e você era o provedor da família, você tem que receber também um recurso para poder custear esse período que você não está mais gerando riqueza. E o terceiro caso, onde é muito importante também ter um planejamento patrimonial e sucessório, é no caso se você é empresário, se você tem um sócio. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. Pegar aqui o João e o Marcos. O João e o Marcos são sócios, eles têm uma empresa, cada um tem 50% da empresa. Marcos, infelizmente, vem a faltar. Marcos morreu. Quem vai receber? Quem é o herdeiro legal dessa participação do Marcos? É a Fabiana, a esposa do Marcos. A Fabiana recebe as ações do Marcos e agora ela é a nova sócia da empresa. Só que a Fabiana, ela não entende nada do negócio, ela não entende nada de mercado, mas ela quer fazer parte, quer estar no conselho, quer tomar as decisões porque ela se sente responsável. Marcos conquistou, Marcos construiu a empresa, a Fabiana agora quer manter o que ele construiu. Se a Fabiana tá ali no meio, você que é o Joãozinho, ele não tem como fazer nada, que é direito da Fabiana estar ali. Ela recebeu as ações que eram do Marcos. Então, um seguro dentro da empresa faz muito sentido também para esse caso de um dos sócios vier a faltar. Como é que funciona o seguro empresarial nesse caso? A empresa faz um seguro para cada um dos acionistas, dos sócios da empresa. Se um deles vem a faltar, a empresa recebe o valor da morte, né, da cobertura do seguro, e compra essa participação do sócio. A empresa recompra essas ações e a herdeira legal vai receber o valor referente ao valuation, a participação do sócio dentro da empresa. Então é algo muito importante, aí precisa de todo um processo também junto com o sócio para estruturar isso, né? Junto com o advogado para estruturar isso dentro da empresa, mas é muito importante, porque se você não tem toda aquela segurança de quem seriam os herdeiros se algum dos seus sócios vier a faltar, também um seguro de responsabilidade civil, em algum caso, algum eventual processo que a empresa possa vir a tomar, né, é muito importante também. Então são várias ferramentas aqui, várias formas as quais um seguro pode socorrer e ser fundamental num planejamento. E é interessante você analisar bem qual forma de seguro. Existem vários seguros, existem seguros resgatáveis. Então, por exemplo, é um caso de um seguro de 1 milhão. Você vai pagar sempre um valor abaixo desse 1 milhão. E se em um segundo momento você não quiser mais esse seguro, você pode resgatar tudo que você aportou. Pode dar um exemplo do carro, né? Então, se você tem o seguro do seu carro, passou 10 anos pagando o seguro do seu carro e não teve nenhum sinistro. Agora você não quer mais ter o seguro do seu carro, você pode pedir para a seguradora te devolver o dinheiro que você emprestou ali para eles, se você deu para eles, tá? Existe um seguro, aqui eu tô simplificando, tá? É algo bem parecido com isso. E aqui a gente tem a exposição, a gente tem toda a equipe que faz essa análise. É importante ressaltar, nem sempre o seguro vai fazer sentido, às vezes uma holding vai fazer mais sentido, às vezes uma estruturação de uma offshore para diminuir o planejamento também tributário. Tá? Existem várias ferramentas, uma previdência pode fazer também sentido. Cada uma dessas ferramentas para cada tipo de pessoa. Igual a dizer, não existe regra de bolo,
Não existe pílula secreta. Para cada pessoa vai ser uma solução em um planejamento. É por isso que a gente tem toda a equipe aqui para, além de investimentos, focarmos também na sua vida financeira como um todo. Era esse o objetivo do vídeo de hoje. Um vídeo que eu tentei ser um pouco mais rápido, mas é um assunto complexo e é um assunto muito importante que infelizmente pouquíssimos brasileiros param para pensar, param para se planejar. Fico por aqui. Se você teve algum interesse de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais, se te gerou talvez alguma preocupação e você ainda não se planejou sobre isso, me manda mensagem. Tô aqui para te ajudar. Forte abraço e até a próxima.